O anime começa com um grupo de 6 amigos que decidem se tornar aventureiros para saírem em busca de grandes cofres de tesouro de todo o mundo e assim conquistarem riquezas e glória. Lembra eu e meus amigos bolando um plano para ficar rico com o canal de Minecraft. E o garotinho ruivo, o Miles, o líder dos garotos, diz que o objetivo deles é apenas um: serem o rei dos piratas, quer dizer, melhores heróis do mundo. Então, passado alguns anos desse papinho de moleque, o Cry caminha pelas ruas da City e explica que na capital imperial os caçadores de tesouros são tratados como astros do rock, pois eles viajam pelo mundo todo em busca de ruínas, que são chamadas de cofres do tesouro. E que nomezinho desse Protem, o nome dele basicamente é... Mas em contrapartida, ele diz que esse trabalho é extremamente arriscado, pois os heróis estão em constante conflito contra monstros chamados de fantasmas. E seguindo mais adiante pela capital, o Cry comenta sobre um clã chamado First Step, que é considerado um grupo de altíssimo nível dentro da capital, e eles atualmente estão conduzindo entrevistas em um bar, com o intuito de angariar novos membros para o clã. E seguindo mais adiante, ele explica sobre a dinâmica dos clãs, que funcionam basicamente como uma sociedade de membros, que beneficiam a todos, basicamente comunismo. E Cry afirma que há um certo limite até onde os caçadores podem ir sozinhos, pois depois de um tempo a parada vai ficando séria e barra de aguentar lá ele. E por isso é recomendado que um caçador entre em um grupo, para que assim ele possa ficar mais forte junto com seus companheiros. Mas no caso dele, o Cry tá na deprê, pois não foi capaz de encontrar nenhum grupo que o aceitasse. Até que de repente, enquanto ele está na fila, uma garota o chama, perguntando se ele também está atrás de um grupo. Obviamente, né, minha filha? Dito isso, ela olha pra ele e se apresenta como Huda Hudebeck e diz que acabou de ser promovida para o nível 3 de aventureira. E nesse momento ele se apresenta como Karai Andrew, haha. Porém, como ele tem medo de mulher, o cara deixa a mina no vácuo. Esse prota é poucas ideias. Porém, essa mina finge que nada aconteceu e ignora esse detalhe. Então ela simplesmente começa a contar sobre a vida dela e comenta sobre um cofre chamado Ninho do Lobo Branco, que ela estava tentando conquistar, e que como ela enfrentou diversas dificuldades, ou seja, ela não conseguiu, resolveu fazer parte de um grupo para assim conseguir avançar mais como caçadora. É, mano, tem que ter os teus parceiros de farm, né? Quer farmar sozinha e dá nisso. E no meio dessa conversa, ela é interrompida por um homem que começa a desenhar dela, dizendo que aquele lugar não é para caçadores fracos, imprestáveis, inúteis, lixos e escória como ela, pois na capital, estar no nível 3 não significa lá muita coisa. Mas como essa mina é foda, ela não vai deixar esse cara fazer mansplaining com ela. Então o Rudo corrige, dizendo que as vagas para entrar no grupo não exigem nível mínimo para se candidatar. Mesmo assim, esse cara é um otário e continua enchendo o saco. Então, ao ver que ele não vai deixar a mina em paz, ela o desafia para a porrada. Enquanto isso, o nosso prota só quer ficar de boa e não ter nada a ver com aquilo. Mas nesse momento, dois representantes do grupo notam uma movimentação estranha na fila e pedem para os dois se acalmarem. Caso contrário, eles perderão a chance de entrar no clã. Além disso, informam que os caçadores jamais devem sacar as suas armas em público, como essa mina fez. Dito isso, Huda finalmente entra no bar com Cry, onde ocorre a seleção dos caçadores, e ela fica impressionível com o calibre dos caçadores à sua volta, e já que é a sua primeira vez ali. E contando isso a Cry, ele responde que já é sua quinta vez naquele lugar, o humano já é de casa. Ao voltar a observar os caçadores, Huda nota um grupo específico e pergunta quem eles são, e Cry informa que eles são a Ark Brave, filhos do Espírito Santo, amém. E entre os grupos que estão recrutando, eles são os mais fortes de todo, afinal conseguiram completar o cofre de nível 7 com apenas 6 membros, portanto eles podem ser considerados um grupo da mais pica das galáxias da Alta Elite. Além disso, Cry aponta para uma pessoa sentada e diz que ele é o líder do grupo, um sujeito chamado Ark Brooding, e caso ele aceitasse um caçador como membro de seu grupo, o sucesso desse mano era garantido. No entanto, Cry afirma que o nunca viu aceitando novos membros em um evento como aquele. E no meio da conversa, eles são interrompidos pelo babaca de antes, que novamente vem encher o saco, que nota a dúvida de Huda sobre a mesa vazia no evento. Então Greg explica que aquela é a mesa do grupo que criou o clã First Step, chamado Strange ou Stranger Griff, que no caso são um grupo de jovens que chegou à capital anos atrás, e como eram repletos de talentos, o grupo se tornou um dos mais respeitados da capital. Nisso, Cry informa que este é o grupo de seus amigos de infância. Eita, plot twists. Greg também comenta que o Stranger Griff está aceitando novos membros e explica que o local está mais cheio que o normal. E de repente, um garoto ruivo começa a gritar no meio do bar, pedindo para ser aceito na Stranger Griff como um dos seus membros. E ao ouvir isso, Tino vai até ele colocá-lo no seu devido lugar, dizendo que ela é quem merece entrar no Stranger Griff. E nesse momento, todos ao redor tiram as mesas e cadeiras do caminho, para que os dois possam entrar na porrada à vontade, já que quanto menos candidatos, melhor. E ao ver que o problema está prestes a começar, o Cry quer meter o pé dali do bar, pois não quer ter nada a ver com essa treta depois. Nisso, de repente, Tino nota a presença dele e vai até Cry perguntando o que ele está fazendo ali. Ah não, mano, catapimbas, meu, olha essa mina, velho. Para surpresa de todos, a mina, além das pernas, abre o verbo e chama ele de mestre. E nesse momento, Ark Round também nota a presença dele e revela que Cry é na verdade o mestre do clã e líder do Stranger Griff. Caralho, eu não dava nada nesse mano. Nisso, Cry começa a contar um pouco da sua história, flashbacks, dizendo
dizendo que alguns anos atrás, quando seu grupo havia acabado de chegar na capital, eles conseguiram finalizar alguns cofres do tesouro para iniciantes em tempo recorde. No entanto, Cry se sentia noob perto dos caras, pois não se comparava aos outros 5, e que para ele eram muito mais fortes. Então, Cry se via como um caçador extremamente comum e achava que acabaria atrapalhando todo o grupo se continuasse com eles. Por outro lado, os seus manos eram muito legais e nunca reclamavam do nível dele, e mesmo assim Cry tomou a decisão para deixar o grupo por conta própria. Porém, seu plano saiu pela culatra, e um de seus amigos começa a refletir sobre o grupo e percebe que eles ainda não têm um líder, um capitão. Nisso, eles pedem para Cry assumir esse posto, e ao ouvir isso, o mano fica ainda mais perdido, pois seus amigos nem mesmo o ouviram sobre querer deixar o grupo. E ao longo dos anos, Cry acabou se tornando o líder desse grupo, mesmo sem querer, e sempre desejou se aposentar da vida de caçador o mais rápido possível. O cara é vagabundo, só queria paz. E voltando para o presente, Greg e Ruda não conseguem acreditar que aquele mano é o jovem líder da Forest Step. Então, um dos seus manos, o Ark Road, se aproxima de Cry para zombar dele, dizendo que ele realmente costuma se atrasar por ser muito dorminhoco. E nesse momento, Tino entra no meio da conversa para defender seu mestre. Ela nem faz parte do grupo, tá se metendo por quê? E Cry explica que simplesmente dormiu demais e por isso não teve tempo de se arrumar de forma adequada. Vagabundo é foda. E mesmo explicando a situação, Cry sente que ninguém o ouve, incluindo todos os caçadores além de Ark Road. E ao ver Ark desrespeitando seu mestre repetidamente, Tino pede para Cry tirá-lo do clã, mas Ark continua ignorando essa mina porque ela nem faz parte do grupo, e pergunta se Cry já encontrou algum novo membro potencial. Então Cry pergunta se ele aceitaria uma sugestão de novo membro, e responde que ele está disposto a aceitar qualquer caçador recomendado por Cry, afinal ele confia muito nele. Essa babação de ovo aí. Tino fica honrado em saber que Cry poderia escolhê-la, mesmo já estando decidida a se juntar ao clã. No entanto, Gilbert começa a chamar a atenção para ser escolhido, e ao analisar o estado desse mano, Cry percebe que ele não seria lá de grande ajuda e se inútil, mas acredita que o garoto poderia ser lapidado, igual Justin Bieber, através de um treinamento e umas festinhas com Ark. No entanto, Cry percebe que também não tem experiência para avaliar ninguém, e por isso qualquer sugestão sua seria um tiro no escuro, já que ele é um fracote. Então, Cry decide sugerir Gilbert, mas antes disso, ele explica ao garoto o que considera mais importante para um caçador, a força, e ele ressalta que se faltar força para um membro, todo o grupo pode ser colocado em perigo, e Cry pede para o garoto demonstrar a sua capacidade de nunca perder, pois sob essa condição ele o recomendaria para Ark Road, e Cry afirma que nunca perdeu, mas logo pensa consigo mesmo que nunca teve uma luta de verdade, então isso facilitava as coisas, e em seguida faz um anúncio a todos do salão, dizendo que recomendará para Ark Brave aquele que conseguir obter um tesouro. Então ele tira seu anel e joga em direção aos caçadores, que começam a brigar por ele. Então o anel do cara cai no colo de Gilbert, mas Tino age rapidamente dando um chutão na boca do garoto, jogando ele pra longe. No entanto, Tino também acaba perdendo o anel do Cry, e Cry aproveita que todos estão procurando seu anel e vai embora pra casa. No dia seguinte, ele lê nos jornais sobre a confusão que houve durante o recrutamento da Ark Brave, que acabou destruindo o bar inteiro, e embora nenhum civil tenha se machucado e vice-versa, a vice-mestra do clã, Eva Rinfield, informa que a associação de aventureiros quer uma conversa sobre o que ocorrido, e ao saber disso, Cry pede para ela colocar o conceito do bar na conta do Ark, e ele também joga a responsabilidade de ir falar com a associação de aventureiros no colo do mano. No entanto, Eva informa que a associação quer falar especificamente com ele, e ao ouvir isso, Cry decide ir, pois teme que o Tenente Gark o procure caso ele não vá. Eu já ouvi esse nome em algum lugar, eu tenho certeza. E Cry pede então para ir com uma escolta para evitar ser atacado, mas Eva lembra que ninguém fará nada contra ele naquele momento. São 6 horas da manhã, o crime tá dormindo, e chegando lá, ele se desculpa por todo o problema causado, implorando para Gark ter piedade dele. Porém, o Gark diz para ele se acalmar, mas Cry continua pedindo desculpas, dizendo que apenas o prédio foi destruído, enquanto as pessoas saíram ilesas. Então, Gark explica que embora não tenha recebido nenhuma reclamação oficial, o clã First Step precisa servir como exemplo para os outros caçadores. Portanto, Gark diz que não pode deixar aquilo ileso, e ao ouvir isso, Cry percebe que terá que trabalhar em algum servicinho chato que a associação de aventureiros oferece para aqueles que não se comportam adequadamente. Esses serviços são chamados de pagar castigo ou serviço comunitário. Então, Cry tenta convencer Gark a absorvê-lo desse castigo, dizendo que não aprontou algo tão grave assim. Porém, Gark o manda seguir em frente e escolher logo a porra de um castigo para cumprir e calar a boca. Então, para fugir logo dessa situação, o Cry escolhe o nível 3, chamado de coleta de ossos. E após ele deixar o local, o Gark comenta com sua secretária sobre Cry e diz que ele continua com muita energia como sempre. Além disso, ele comenta que o mano escolheu a missão que aparentava ser a mais perigosa sem se importar com nada. Enquanto isso, Cry vai até Tino e descobre que ela foi quem achou o anel que ele havia arremessado naquele outro dia. Então ele a chama para ajudar em um trabalho da associação de aventureiros, mas ao ouvir isso, a mina simplesmente evapora na hora. Porém, logo em seguida, o nosso mano a encontra usando um de seus tesouros de rastreação.
Então Tino reclama com ele, dizendo que ela queria mesmo era ser levado para tomar um sorvete. E conversa vai, conversa vem, eles falam sobre a missão, e Cry a tranquiliza, dizendo que ela irá com mais pessoas para cumprir a tarefa. Assim, a garota terá que formar um grupo com o Ruda para realizar essa missão de nível 3, enquanto Cry observa tudo com um sorriso bastante sádico. O anime começa mostrando um grupo de goblins que estão fazendo uma resenha dos cria, enquanto assam um churrasquinho pra eles, e os cara tá de boa, sem querer confusão com ninguém, apenas trocando aquela ideia e tirando aquela resenha, se divertindo. Porém, na sombra das árvores o mal está à espreita, e o nosso prota já tá na maldade, só de olho na carne dos fela. Nisso, ele acaba cometendo um deslize e pisa num graveto, assim fazendo barulho e alertando os goblins. E percebendo a sua presença, os goblins que são gente boa até chamam ele para se juntar na resenha, mas o nosso prota responde que jamais faria isso, pois sente nojo de monstros verdes que nem eles. Então, pistolas da cara, os goblins começam a correr atrás do nosso prota, o perseguindo pela floresta. Porém, isso tudo era um plano, e com um sorriso sádico, ele dá um pulo pra frente, e todos os goblins que estavam perseguindo ele acabam caindo em uma armadilha. Nisso, eles ficam presos em uma vala, para serem enterrados vivos pelo nosso prota. E enquanto esperam a morte, o nosso prota olha para o céu, e vê que já está quase amanhecendo. Então, ele começa a fazer um discurso, dizendo que naquele momento, ele está abrindo um caminho sozinho naquele mundo. Então, ele vai nos contar sobre o dia em que veio parar ali, para dar aquela explicação, né? O povo quer informação. O povo quer gozar. Então, a cena corta para uma escola completamente aleatória no Japão. Nisso, ele tá na sala de aula, almoçando e lendo seu mangá educativo. E ele nos conta que naquela época, ele também era um solitário. E explica que era assim porque não tinha interesse nenhum por seus colegas de classe, já que eles poderiam atrapalhar a leitura dos seus livros. Eita, como é excluído. Então, o nosso prota apresenta a sua turma, que é dividida por vários grupos diferentes. Os babacas otários, mais conhecidos como valentões, as piranha, mais conhecido como patricinha, os maromba, provavelmente o pessoal mais gente fina desse anime, os nerd, mais conhecido como punheteiro nerd, e as representantes de classe. Pois disso, ele diz que apenas sobra o resto, os figurantes nada importantes que provavelmente vão morrer em uma cena que ninguém vai ligar. Que cara babaca de ter pensado isso, não é mesmo? E ele diz que nunca fez parte de nenhum desses grupos, pois estava completamente desinteressado neles, e o cara já tava até indo tirar um cochilo para demonstrar o peso de suas palavras, o quanto ele não se importava com os outros. Mas de repente, uma luz começa a brilhar no meio da sala, deixando todos apavorados, e um círculo mágico começa a se formar no chão, e no meio daquela gritaria, o nosso prota acorda para ver o que estava acontecendo, e já levanta empolgadíssimo com aquilo. Porém, a sua euforia dura pouco, pois ele reconhece o que é um círculo de invocação para um Isekai. Nisso, ele diz que seria um pé no saco ir para outro mundo, chato pra caramba. Então, ele começa a dar no pé, pois de jeito nenhum ele iria querer ir para um mundo sem internet ou fast food. Nisso, desesperado, ele faz de tudo para sair da sala, mas a porta não abre de jeito nenhum. O cara puxa com toda a sua força, chuta e até joga uma cadeira na porta, mas nada disso funciona. Enquanto isso, o círculo mágico se espalha pela sala, e aos poucos todos os alunos começam a ser transportados para outro mundo. E para o nosso protagonista, só restava uma saída. Em uma última tentativa, ele dá um pulo, eu não sei como, e alcança o teto, e entra pelo duto de ventilação. E por um momento, ele se sente aliviado, pois duvida que o círculo chegaria até ali. Mas como ele é o protagonista e o roteiro tem que dar um jeito, o círculo mágico o alcança. Então, ele é transportado para uma sala toda branca, e já começa a aceitar a sua realidade. Nisso, ele olha para os lados e se pergunta por que está sozinho ali. Afinal, nos mangás que ele lia, sempre havia um rei gordo ou uma princesa aleatória para receber os heróis. Nisso, ele começa a procurar pelos seus colegas, mas não vê ninguém. Só um velhinho, completamente trajado de roupas de grife, totalmente perdido. E quando o velho o avista, começa a correr em sua direção. E o senhorzinho, que na verdade é um deus daquele lugar, pergunta por que nosso protagonista Zé Ruela tá ali, pois todo mundo já tinha ido embora e estava no novo mundo. E o velho diz pro cara se apressar, afinal ele precisava escolher as suas habilidades. Então o velho faz surgir um grande painel de pedra do chão, com várias habilidades escritas nele. E nosso protagonista comenta que normalmente o velho dava 50 pontos para cada pessoa escolher as suas habilidades, mas que essa era a primeira vez que ele atraía 43 pessoas ao mesmo tempo. Então as habilidades foram distribuídas por ordem de chegada, e como ele foi o último a chegar, só restavam as habilidades porcaria. E sem escolha, ele vai dando uma olhada nas habilidades, porém cada vez mais vai ficando confuso com aquilo. Nem ele consegue entender que tipo de habilidade meia bomba são aquelas. Como por exemplo, lentes de contato. Pra que ele vai usar isso? Conjunto Village Irá. Isso aqui virou Minecraft, que porra é aquela? Ele queria mesmo era ser um paladino ou um grande sábio, tipo Gandalf. Resumindo, era tudo uma porcaria. E ele começa a ficar furioso com aquilo, pois não consegue acreditar naquele velho, e parte pra ignorância física, implorando por uma habilidade minimamente decente pra ele. Porém, o velho, que já tá cansado de ouvir suas reclamações, dá um basta naquilo, e diz pra ele calar a boca e parar de ser um chorão. E como ele tava até num dia legal, permite que o nosso protagonista
protagonista pegue todo o restante das habilidades, que ninguém ligava. Depois disso, o velho simplesmente dá uma jorrada de poder na cara do nosso prota e o manda para o novo mundo. O cara literalmente vai ter que sobreviver nesse mundo no modo hardcore. Só de sacanagem, o velho teletransportou o cara para uma floresta no meio do nada. Mas aqui não tem choro, é o que é e o nosso prota vai mostrar para todos do que é capaz. Então finalmente ele diz o seu nome, que é Haruka, mas para você não ficar confundido com Haluka, eu vou chamá-lo só de Haru. E Haru dá uma olhada ao seu redor e repara em um tipo de saco jogado no chão, e quando ele abre para ver o que tem dentro, percebe que há vários equipamentos e um conjunto de roupas e alguns acessórios mágicos. Esse provavelmente é a habilidade do conjunto Villagerar, o Minecraft, e mesmo sendo um conjunto de velharias, ainda foi de graça, e cavalo dado não se olha os dentes. Então ele veste as roupas para ficar totalmente no drip da Idade Média. Agora, totalmente na moda, ele decide dar uma olhada nas suas estatísticas, mas claro que sempre tem um porém, e aparece uma mensagem na sua cara pedindo para ele jogar dados e alocar seus pontos. Então o nosso protagonista novamente fica indignado, só pode ser sacanagem, achando que aquele velho tá sacaneando ele, pois agora ele tem que ficar escolhendo onde vai colocar seus pontos, nem habilidade direita ele tem. Então 2 dados aparecem na sua mão, e quando ele joga no chão, ele tira 2M aleatório, e ele pensa que porra era aquela, e já começa a pensar que um cara careca vai começar a vir bater nele com um pau. Porém, depois de um tempo ele percebe que não era nada disso, e ele pode alocar esses 2 pontos onde quiser. E como ele só teve azar até aqui, o Haru decide apostar tudo e colocar os seus pontos em sorte, vai que ele fica rico. Assim, ele fica com a sua sorte no máximo, pois o M significava isso, máximos. Depois disso, ele dá mais uma olhada nas suas habilidades, e percebe que há 2 que ele não tinha visto antes. A primeira se chama Subjugar, onde ele pode fazer os outros obedecerem aos seus comandos, porém, para isso, ele precisa sobreviver sozinho. Então, lá se vão as suas ideias de abrir um harém. Aff, aí não vai ter elfa peituda nem loli de 10 mil anos. Ai que paia, hein? E depois de um chorinho, ele finalmente percebe que está no meio do nada e que deveria seguir em frente. Então, não é hora de chorar, e sim explorar, pois assim como qualquer outro programa de sobrevivência, a sua principal preocupação agora era abrigo e comida. Então, ele começa a se embrenhar pela floresta, e após um tempo de caminhada, ele começa a se preocupar em encontrar algum monstro, pois estaria ferrado, mesmo com uma habilidade super foda que adquiriu, de fingir que está dormindo. E nesse ponto, o nosso herói lembra que ainda não usou uma habilidade, as lentes de contato. Então ele pega elas no saco, lá ele, e coloca no olho. E depois de colocá-las, Haru percebe que agora tem a capacidade de avaliação. Basicamente, agora ele tem um hub na sua cara, e ele pode ver o nível das coisas ao seu redor, saber a localização de diversos recursos como plantas, frutos e fontes de água e alimento, além de saber o que pode e o que não pode ser consumido, e quais combinar para fazer vários tipos de poção. Basicamente, agora ele tem um mapa / tutorial nos olhos, aí fica fácil jogar com diquinha. Então ele percebe que tem um riacho por perto, e ele vai encher o seu cantil de água, e depois de dar aquela hidratada maneira, ele avista a sua primeira caverna no jogo, e com o espírito aventureiro gritando alto, ele vai dar uma olhada, pois vai que ele encontra um item super raro e forte, e com cuidado ele vai adentrando aquela caverna, rezando para ele não ter o azar de se deparar com um grande monstro morando ali dentro. Porém, para sua sorte ou azar, não tinha nada ali. Mesmo assim, ele decide que essa caverna vai ser um bom lar provisório. Então, após dar uma olhada no seu conjunto village, ele deixa a barraca armada, e já deixa um conjunto de equipamentos pronto. Então ele faz uma fogueira e acende com sua habilidade de controle de temperatura. Essa é bem útil, tá? E Haru, que já tá quase desmanhando de sono, percebe que ainda não deu uma boa olhada no local, pra ver se algum ladrão poderia roubá-lo. Porém, ele manda o foda-se. Então assim encerra o seu primeiro dia naquele mundo. E ao acordar, o cara já tá até pronto pro combate, mas fica aliviado em perceber que conseguiu sobreviver à sua primeira noite. A primeira noite sempre é a mais difícil. Claro, ele chorou horrores com saudade da sua mãe e dos seus mangás, mas pelo menos ele não foi atacado, e tudo isso graças à sua habilidade de fechamento, que o protege seu espaço de vida. Essa também é muito útil. Então ele começa a preparar o seu café da manhã, e usa uma frigideira do seu kit de sobrevivência para cozinhar alguns cogumelos com carne. Tá, aqui eu calo a minha boca, esse conjunto villager aí é uma mão na roda. Roupa, comida, talher, barraca, tem até uma tábua para cortar as coisas. Essa porra tá fazendo maravilhas. E com a barriga cheia, o nosso prota precisa decidir para onde vai agora, e continuar a sua aventura. E enquanto carrega uns troncos pela floresta, Haru diz que seu próximo passo agora é encontrar mais comida e trabalhar na segurança. É isso. E ele segue explorando e pegando alguns recursos, e de repente a sua habilidade de detecção alerta sobre inimigos ao seu redor, e Haru decide investigar. E escondido atrás de uns arbustos, ele vê 2 goblins, aparentemente com hérnia de disco. Então, investigando as estatísticas dele, Haru se caga de medo, pois mesmo sendo 2 monstrinhos fracos para ele, que só tem um pau para se defender, os goblins são quase um boss, e ele começa a tirar o pau para fora, pensando que aquela luta valeria a pena. Afinal, alguma hora ele teria que lutar, e essa seria a sua chance de bater
bater em alguém. Então, o nosso protagonista usa sua habilidade para imbuir seu pau com magia e parte para cima dos goblins. E o primeiro já toma um na cabeça, já fica atordoado. Então, Haru enche ele de paulada violenta e o desmaia. Então, o segundo goblin parte para cima dele, mas seus ataques são tão simples que o nosso protagonista desvia brincando e o finaliza com uma paulada que lança o goblin para longe. Mano, literalmente os goblins estavam fazendo nada, só vivendo, pegando cogumelo e espantando a abelha. Aí do nada aparece um cara com um pedaço de pau querendo bater neles, só porque os caras são verdes, baixos e feios. Aí eu te pergunto, quem é o vilão? E como o nosso protagonista é fraco, a batalha deve ter durado horas, mas o anime deu uma resumida, pois assim que vence os dois, o sol já tá pra se pôr e já tá ficando noite novamente. Então ele volta para sua base e depois de se aquecer e comer, ele dá uma olhada novamente nas suas estatísticas e vê que além de ter subido de nível, várias outras habilidades melhoraram, graças às suas explorações e principalmente à sua primeira batalha. Enfim, deu tudo certo pra ele, agora é só continuar assim, explorando e batendo em goblin. No terceiro dia, assim que ele acorda, ele vai tomar o seu café e tudo que ele quer agora é comer um pouco de carne, pois ele não aguenta mais encher o bucho só de cogumelo que ele acha pelo chão. E nesse momento ele começa a pensar em sua representante de classe, que é vegana, e ficaria brava com ele se o visse comer um mínimo pedacinho de carne. Como sempre, uma mulher perturbando as ideias do mano. Palavras dele, meninas, eu só traduzo. Porém, ele decide que foda-se, afinal ele tá sozinho e ninguém vai impedi-lo de comer nada, mas por enquanto cogumelo é o que tem pra comer. Então ele termina sua refeição e decide treinar um pouco suas habilidades para upar mais de nível. Nisso ele começa a imbuir o seu corpo de magia para fortalecê-lo e sai correndo pela floresta para explorar. E Haru vai percebendo que cada vez mais a sua magia vai ficando forte, pois ao se imbuir de magia, o seu corpo fica muito mais leve e seus ataques muito mais rápidos. E com tanta confiança, ele parte para violência gratuita e vai para cima dos goblins. E depois de meter a porrada em dois, até acha que poderia dar conta de 3 de uma vez, lá ele. Porém, quando surge o terceiro goblin, ele se esconde de medo e decide se retirar para se fortalecer mais. E assim, Haru vai passando o seu tempo. De dia, ele mete a porrada em goblin e à noite estuda sua magia para criar coisas. E depois de 5 dias, o cara já ficou especialista em bater nos goblins, conseguindo derrotá-los com apenas um golpe. Além disso, ele também decorou um pouco a sua base, com uma mesa, uma cadeira e alguns copos, além de fazer um portão para proteger a sua propriedade. E com tanto esforço, ele precisa de proteína e parte à noite para caçar alguma coisa. E com suas habilidades melhoradas, ele corre como um leopardo atrás de um coelho e consegue até pegá-lo, garantindo assim a sua janta. Mas a sua alegria dura pouco, pois enquanto ele está comemorando, sua habilidade de detecção o avisa que há pessoas por perto. E para seu azar, não é apenas o grupo de babacas Zé-Ruelas que tá ali, mas sim toda a sua turma vinda de lados diferentes. E embora Haru queira ficar longe de todos eles, quando ele vê a representante da classe, o cara já fica gamadinho, sem conseguir tirar os olhos dela. Então ele começa a pensar que seria maneiro ficar perto dela, afinal os dois já se conheciam há muito tempo, desde o seu primeiro dia na escola, e ter companheiros não seria algo tão ruim. Porém, torcedores, calma, o nosso protagonista volta pra realidade, afinal toda aquela liberdade e isolamento, ninguém pra dizer o que ele pode ou não fazer, nada superaria uma vida assim, e ninguém tiraria isso dele. Então ele decide que foda-se, ele vai dominar aquele mundo sozinho como um lobo solitário. Au! A história começa com um grupo de humanos atacando o lendário dragão, que por sua vez fica sem entender o motivo dessa agressão. Pra que disso, meus manos? Pois ele nunca fez nada contra a humanidade. Na verdade, ele já foi até aliado desses porra em algumas ocasiões, e sem obter nenhuma justificativa para o ataque, o dragão acaba aceitando a sua morte, oferecendo a sua alma aos ceifadores para que o levem para o submundo, e ele acredita que dessa forma ele poderá finalmente alcançar o seu descanso eterno. Quer relaxar, né, baiano? Porém, o destino preparou outra coisa pra ele, e ele se ferrou, porque ele reencarnou como um mero bebê humano, e a sua nova mãe o batiza ainda com o nome de Dolan, e o apresenta à sua família. E com o passar dos anos, o Dolan cresce e começa a se adaptar à nova vida, e um certo dia ele é abordado por uma mina chamada Aire, que vai até ele para entender o que está acontecendo, pois percebe que ele parece estar com a mente em outro lugar, e o nosso mano, no entanto, a tranquiliza, dizendo que tá tudo bem, tá suave, minha filha. E seguindo adiante, o nosso Dolan comenta sobre Veron, o local onde ele nasceu após morrer como um dragão. Veron é uma pequena vila localizada na fronteira norte do reino continental Dardalorcraftshire, onde a única grande atividade econômica é a agricultura. Então, Dolan levanta todos os dias para trabalhar nos campos e ganhar a vida como agricultor, embora ele tenha apenas 16 anos. Então, ele explica que na vila as pessoas são consideradas adultas já nessa idade, e é comum que vivam sozinhas, assim como ele, que saiu de casa ano passado. E ao se encontrar com seu irmão para um peças, o Dolan é questionado sobre o panto
pântano que ele deveria investigar no dia seguinte, e ele explica que há cerca de um mês os lagartos desapareceram daquele pântano e que precisavam fazer algo a respeito. Mas ao ver isso, o irmão de Dolan diz que essa deveria ser uma tarefa da guarnição e não dos moradores dessa vila. Portanto, ele insiste que não há motivos para Dolan ir até o local. Portanto, ele insiste para que Dolan não vá fazer nada, já que isso é trabalho do governo, eles pagam impostos. Porém, Dolan lembra que o Capitão Ban e os outros já estão ocupados protegendo a vila, e por isso ele sente que deve fazer algo para ajudar. E após se encontrar com Alberts e Malida, eles conversam brevemente sobre o treinamento que os dois darão para as crianças da vila. E logo em seguida, o nosso humano volta para casa, depois de um dia cheio de trabalho, onde ele fica refletindo sobre os problemas daquela vila. E ele explica que os arredores costumam haver muitos monstros e bandidos, só safado, maconheiro, traficante, o que faz com que os soldados da vila fiquem limitados e não consigam resolver todos os problemas de Veron, já que o poder bélico deles nem se compara aos da cidade. Por isso é esperado que às vezes os próprios moradores da vila se protejam. Enquanto isso, o Dolan faz as suas tarefas de casa. Aire aparece e o chama para os treinos de magia, que ele havia combinado para aquele dia. E ao vê-la ali, ele deduz que ela tenha vindo à sua casa apenas para buscá-lo, mas Aire explica que aproveitou uma pausa de suas tarefas para ir ver ele. Quando chegam ao local marcado, Dolan demonstra sua magia, deixando Aire impressionada. Então a sua tutora o elogia, dizendo que a sua magia ofensiva é realmente perfeita, mas Dolan atribui o mérito aos excelentes ensinamentos dela. E depois disso, a tutora decide iniciar a prática de magia de cura, que é a área que Dolan tem mais dificuldade. E após a aula, ele volta a caminhar pela vila, até que de repente o chefe da vila se aproxima dele e apresenta Cristina, uma guerreira espadachim que passará um tempo na vila. E o chefe explica que essa mina é uma jovem nobre e pede para Dolan tratá-la com o máximo respeito. Respeito ela tem de monte, com todo respeito. Então eles se cumprimentam e logo Cristina segue seu caminho com o chefe da vila. E nisso não dá só pra ficar de papinho vagabundiano, então Dolan retorna ao trabalho na agricultura, e no meio do caminho ele comenta sobre o risco de morrer congelado nessa vila durante o inverno, pois essa época do ano é extremamente rigorosa, assim como o verão, que é incrivelmente quente. E ao comparar a sua vida atual com a de quando era um dragão, o Dolan admite que os humanos de fato vivem em um ambiente muito hostil. Vem pro Brasil pra você ver o negócio. Mais tarde ele segue para a casa dos seus pais, onde é recebido por Marco, seu irmão mais novo. E ao ver Dolan, os seus pais realmente ficam felizes em ele ter vindo visitá-los, já que fazia 17 anos que ele não vinha ali. Então todos se sentam para jantar juntos, e durante a refeição o pai de Dolan comenta que morar sozinho pode ser muito relaxante, mas também pode ser bastante solitário às vezes. Então ele sugere que Dolan arrume logo uma esposa, que cozinhe bem, assim como Dylan fez. E Dolan responde que o seu irmão também vivia enchendo o saco dele sobre isso, e que é para o pai dele parar de falar assim com ele, pois ele já disse que é gay e que vai aproveitar a vida de solteiro por mais um tempo. Além disso, se o pai dele ficar enchendo o saco, vão ser mais 17 anos. Eu também quero aproveitar a vida, mas só até meus 93 anos, aí eu quero dar uma sossegada. E decepcionado, o pai no meio da conversa menciona o problema no pântano que Dolan ficou de resolver no dia seguinte, e Dolan afirma que pretende ir até o local, o que deixa sua mãe preocupada, já que o pântano fica muito longe e a estrada até lá é bastante perigosa. E enquanto isso, o Dolan deixa claro que não pretende correr riscos, afinal ele vai apenas se aproximar do pântano para dar uma olhada rápida. E seu pai então afirma que Dolan já é um homem adulto, ou meio homem, como disse ele. Por isso ele não pretende interferir nas decisões de seu filho ou filha, deixando-o livre para fazer o que quisesse. No entanto, ele pede para que ele ou Elo volte em segurança para não deixar a sua mãe preocupada, e Dolan promete que retornará para contar tudo o que vivenciar no local. E seu pai pede para que ele não conte tudo, ele não precisa saber desses detalhes. E no dia seguinte, o Dolan então é abordado por uma multidão, e entre eles, uma freira chamada Letícia se aproxima dele para dar uma benção da deusa. E a sua tutora de magia também expressa preocupação, dizendo que sente um mau pressentimento em relação a essa viagem, e pede para que Dolan tome o máximo cuidado. Nisso, a Aire ainda lhe entrega uma marmita, feita especialmente para ele. O Dolan parte para sua viagem, e no caminho até o pântano, ele explica que os lagartos do local costumavam a interagir com a vila de Veron, até que de repente pararam de aparecer, causando estranheza entre os moradores. E como não podiam deixar essa situação sem resposta, o Dolan se ofereceu para investigar o que havia acontecido. E ao chegar no pântano, ele percebe que o poder dos elementais da terra é muito forte, e
enquanto os elementais da água estão enfraquecendo, o que faz com que os lagartos não conseguissem viver mais no local. E lembrando-se da previsão feita por Marugo, a véia, Dolan fica ainda mais atento ao que acontece ao seu redor, pois a velha sempre tá certa. De repente, ele ouve um barulho vindo da vegetação e imediatamente saca o seu espadão para se defender. E para sua surpresa, o ser que aparece é uma Lamia, uma garota cobra. E confusa sem saber o que fazer, a Lamia decide usar os seus movimentos de sedução que aprendeu com sua mãe. Mas o Dolan, sem entender nada, apenas acha aquilo tudo muito estranho. Porque essa mina tá balançando a cobra pra mim, eu não vim pra isso. Porém, cansada de tentar seduzir o cara, sem sucesso, a Lamia explica que não pretende lutar, não quer briga, ela só quer outra coisa. E no meio da conversa, eles são surpreendidos por um monstro que tenta atacá-la de surpresa. Porém, o nosso Dolan age rapidamente e protege a garota, levando-a para um local seguro. E enquanto a Lamia pergunta o que era aquele monstro, o Dolan explica que se trata de um elemental da terra, que perdeu o controle. E Dolan comenta então que costumava ver lagartos naquele pântano, até que todos desapareceram de repente, e ele acredita que esse elemental da terra seja a causa do sumiço dos lagartos, especialmente após um terremoto que ocorreu há algum tempo, afetando os elementais e fazendo com que não pudessem voltar mais ao normal. E durante a conversa, a Lamia se apresenta como Selina e revela que ela é capaz de usar magia. E ao ouvir isso, o Dolan sugere que os dois unam forças para lutar. No entanto, Selina lembra que, sendo uma Lamia, sua magia de terra não será muito eficaz contra um elemental da terra. Porém, ela menciona que conhece um feitiço racial exclusivo das Lamias, que talvez possa causar dano contra o elemental. Portanto, os dois começam a trabalhar juntos para enfrentar o monstro. E no meio da batalha, Selina se questiona se realmente conseguiria lutar ao lado de Dolan. Afinal, eles acabaram de se conhecer e ainda não confiavam um no outro. Mesmo assim, ela vê o sinal do cara e os dois partem para o ataque. Então, Selina lança sua cobrona amaldiçoada contra o monstro elemental da terra, enquanto Dolan parte para cima da criatura, canalizando uma magia dracônica sua espada e partindo ela no meio. E ao ver o monstro sendo derrotado, a Selina fica aliviada, mas acaba sendo coberta pela areia do monstro, o que a deixa um pouco irritada. E o Dolan vai até ela para verificar se está tudo bem, e aproveita para agradecer pela ajuda, reconhecendo que sem o seu cobrão mágico ele não teria conseguido derrotar a criatura. E em seguida os dois seguem juntos para uma caverna em busca de abrigo, e Selina percebe que Dolan realmente não tem medo dela, e ele explica que é porque ela é diferente das outras Lamias que ele conhece, que geralmente são mais cautelosas e agressivas com os humanos. E curioso, o Dolan pergunta o que ela está fazendo ali, pois sabe que não há nenhuma vila de Lamias naquela região. Então Selina explica que as Lamias têm uma regra que as obriga a sair em busca de um marido ao completarem 17 anos, já que a sua raça é composta exclusivamente por mulheres, e em raras exceções elas dão à luz a um menino. E Selina também conta a história da sua raça. As Lamias surgiram quando uma mulher foi amaldiçoada, e essa maldição foi passada adiante para todas as outras mulheres, que nasceram metade cobra e metade humana. Além disso, ela explica que todos os fluidos corporais das Lamias são venenosos, o que significa que elas precisam escolher um marido forte e resistente ao veneno. Caso contrário, o homem pode morrer ao entrar em contato com ele. E eu confesso que eu morreria feliz entrando em contato com essa cobrona. E ao ouvir isso, o Dolan percebe que as Lamias realmente enfrentam mais dificuldades do que as outras raças para encontrar um parceiro. E após terminar de se preparar a comida, o Dolan serve um prato para Selina e comenta que costumava comer com a sua família em volta de uma panela quente durante os invernos. E Selina observa Dolan com um sorriso gentil no rosto, enquanto ele fala sobre a sua família, percebendo o quanto ele realmente os ama. E Dolan, por sua vez, se dá conta de que aquele dragão solitário que um dia ele foi, não existe mais. E ao ver que o nosso prota tá tão reflexivo, a Selina pergunta o que aconteceu, mas ele responde que não foi nada demais, que estava apenas pensando em como ela estava certa sobre ele amar muito a sua família. E no dia seguinte, os dois se preparam para se despedir. Vamos dar o fora daqui, Catherine. Este lugar me dá nojo. E Dolan diz que voltará para sua vila, enquanto Selina anuncia que seguirá para o sul em busca de um marido. Então ele se despede, mas não por muito tempo. E esse foi o resumo do primeiro EP do Dragão Pobre aí. E com certeza eu vou continuar trazendo a continuação desse anime. Então já comenta aí se gostou, deixa o like e se inscreve. E no mais é isso, até a próxima, meu rei. Você entendeu? Se não entendeu, vai se fuder. Ah, vai tomar no cu. Cara, eu não tô bom da